Vamos conversar um pouco então sobre o sistema endocannabinoide e sono. Falamos sobre os mecanismos fisiológicos do sono, a participação do hipotálamo lateral e posterior na vigília, a participação do hipotálamo anterior no sono não REM, a participação dos núcleos contínuos no sono REM, das vias colinérgicas do sono REM, e onde nós podemos inserir o sistema endocannabinoide. Em nenhum momento na primeira fase dessa apresentação, dessa conversa, eu falei sobre o sistema endocannabinoide. Mas nós sabemos que o sistema nervoso central ele é abundante em receptores CB1, receptores do sistema endocannabinoide. Sabemos que o sistema nervoso central expressa receptores CB1 em praticamente todas as suas estruturas, inclusive nas estruturas envolvidas no sono fisiológico, como o hipotálamo, o tronco cerebral, com as vias ativadoras reticulares ascendentes, e o córtex cerebral, onde vai haver a modificação da atividade elétrica cerebral, caracterizando a arquitetura do sono. Portanto, o sistema endocannabinoide é um grande modulador dos mecanismos fisiológicos do sono, de todos os sistemas metabólicos envolvidos no sono fisiológico. As vias colinérgicas do sono REM, a diminuição da ativação monoaminérgica, noradrenérgica, dopaminérgica, serotoninérgica e histamina associada ao sono. Portanto, é natural reconhecer que o sistema endocannabinoide é um grande modulador do sono e pessoas que apresentam insônia apresentam uma hipoatividade do sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide, através dos receptores CB1, modula a atividade do núcleo supraquiasmático, que é fundamental para a manutenção do ritmo circadiano. A privação seletiva de sono REM leva a uma redução na expressão de receptores CB1. E veja o que é interessante, todo o sistema endocannabinoide ele apresenta variações circadianas, tanto a expressão de receptores CB1, a síntese de endocannabinoides endógenos e a degradação de endocannabinoides, todas essas atividades elas vão apresentar variações circadianas. A expressão de CB1 ela é maior às 13 horas e menor a 1 hora da madrugada. A síntese de anandamida e 2-AG também apresentam variações circadianas. E não há evidências até o momento de que a expressão de receptores CB2 apresente variações circadianas. Estudos experimentais em animais, o primeiro estudo publicado em 1998, demonstrou que a injeção intraventricular de anandamida aumenta o sono REM e o sono não REM em animais de laboratório. Alguns anos depois, em 2001, o mesmo grupo de pesquisadores fez a aplicação de antagonistas de receptores CB1, comprovando que o uso desse antagonista inibe a sonolência induzida por anandamida. Ou seja, essa sonolência induzida pela anandamida intraventricular é modulada, é mediada por receptores CB1, tendo em vista que essa sonolência é inibida por antagonistas de receptores CB1. Selecionei 2 artigos para a gente analisar e vamos conversar sobre eles. O primeiro artigo é uma revisão sistemática publicada em 2020 no Journal of Clinical Neurophysiology. Essa revisão sistemática foi conduzida pelo grupo de pesquisadores do John Hopkins School of Medicine de Baltimore, nos Estados Unidos. Os autores iniciam essa revisão sistemática apresentando as diversas substâncias derivadas da cannabis sativa que podem ser utilizadas para o tratamento do sono. As substâncias de maior interesse são o THC, o canabidiol, que é uma molécula sem ação psicoativa, o canabinol, que é similar ao THC, porém menos potente que o THC, e o canabigerol, que é uma substância não psicoativa de interesse importante nos trabalhos para tratamento de dor e também de insônia. Lembrando que são apenas alguns psicoativos demonstrados nesse esquema. A planta apresenta mais de 113 compostos químicos e há diversos outros compostos também em pesquisa para o tratamento da insônia. O CBD isolado
A grosso modo, ele tem um papel secundário no tratamento da insônia. As substâncias mais estudadas são ou CBD associado ao THC, THC isolado, ou canabidiol, ou canabinol, ou canabigerol. Bom, este estudo apresenta uma síntese de diferentes estudos, essa revisão sistemática apresenta uma síntese de diferentes estudos, né, os potenciais benefícios terapêuticos em diferentes contextos de alterações do sono. Então, o uso de fitocannabinoides na insônia melhora a latência do sono e a continuidade do sono. O uso em apneia do sono é uma alternativa para aquelas pessoas que não se adaptam ao uso de dispositivos de pressão positiva. No tratamento da dor crônica, a redução da dor leva a uma melhora na percepção subjetiva da qualidade do sono. Em esclerose múltipla, a redução da espasticidade leva a melhora na qualidade do sono. Em indivíduos que vivem com HIV, há estudos mostrando uma melhora também da qualidade do sono. Em pessoas com doença de Parkinson, o uso de fitocannabinoides reduz os sonhos disruptivos associados ao transtorno comportamental do sono REM. Há também uma percepção de melhora da qualidade do sono. Em transtorno do estresse pós-traumático, o uso de fitocannabinoides é uma alternativa para redução de pesadelos e de flashbacks. Em transtorno afetivo do humor e em anorexia primária, o uso também está associado a uma melhora na qualidade do sono. Outro estudo publicado no Sleep Journal em 2021 é o primeiro estudo duplo cego randomizado utilizando fitocannabinoides para o tratamento da insônia, o primeiro estudo controlado. Há diversos outros estudos que são estudos abertos, estudos mencionando os efeitos do uso recreativo da cannabis na população geral, o efeito sobre o sono, e estudos não controlados. Este estudo, conduzido por um grupo de pesquisadores australianos, é um estudo duplo cego, randomizado, controlado por placebo, tipo crossover, ou seja, todos os voluntários utilizaram a substância ativa, a formulação canabinoide e o placebo em algum momento do estudo. A formulação canabinoide utilizada foi a ZTL-101 e o composto era formado por THC 20 mg, que é uma dose considerável, uma dose boa de THC, canabinol 2 mg por ml e canabidiol 1 mg por ml, que é uma dose muito baixa de canabidiol, associado aos terpenos naturais, e o veículo utilizado foi o óleo de girassol. Foi prescrito para os voluntários meio ml dessa solução, mas eles tinham a permissão para aumentar o uso até 1 ml por noite. E um cuidado que os pesquisadores tiveram foi que o placebo foi elaborado com os terpenos utilizados na substância ativa, ou seja, isso dificultava a distinção entre substância ativa e placebo devido à mesma coloração, odor e sabor. Eles utilizaram também protocolos para verificação de cegamento e foi confirmado que realmente não houve quebra do sigilo dos grupos, né? O estudo envolveu 24 pacientes com insônia, um paciente não concluiu o estudo devido a efeito adverso considerado de leve intensidade. Os efeitos adversos foram mais frequentes no grupo ativo e envolveram principalmente a xerostomia, que é a boca seca, que ocorreu em cerca de 33% ou 1/3 dos pacientes, tontura pela manhã, cerca de 1/4 dos pacientes, 25%, uma sensação de se sentir um pouco alterado, que eles classificaram como feeling abnormal, em 16% dos pacientes, assim como cefaleia, também em 16% do paciente. Provavelmente esses sintomas, todos estes sintomas podem ser justificados pelo uso do THC. E a tabela que mostra os resultados demonstra uma diferença significativa a favor da substância ativa. Foi utilizado o ISS, que é o Insomnia Severity Index, que é um questionário internacional de avaliação de gravidade de insônia, e houve melhora significativa no grupo que recebeu a medicação. Foram utilizadas também medidas de diário de sono, mostrando também melhora no grupo que utilizou a medicação. Dados de actigrafia, alguns dos dados também mostrando melhora e outros dados inconclusivos, melhora principalmente no tempo total de sono. Já os dados de polissonografia não mostraram diferenças significativas entre
o grupo ativo e o grupo placebo. Mas devemos lembrar que a amostra é um pouco pequena para a detecção de diferenças, tendo em vista os dados de polissonografia. O cálculo do tamanho de amostra não foi feito considerando os dados de polissonografia, foi feito utilizando apenas os dados do desfecho primário, que foi o score no ISI. Mas nós vamos ver depois que esse resultado de polissonografia traz também uma informação importante para a prática clínica. Esse estudo realizou também um estudo de farmacocinética, né? Ele não é um estudo de fase 3, é um estudo aí de fase 1B ou fase 2, né, que envolve dados clínicos e dados de farmacocinética. Ao término do estudo, os indivíduos foram convidados a dormir uma noite e coletar amostras de sangue periódicas durante toda a noite após a ingesta da substância ativa. E esse dado é muito interessante, também com relevância para a prática clínica, e mostra uma curva de farmacocinética muito semelhante entre o canabidiol, o canabinol, o THC e o carboxy-THC, que é o metabólico do THC. Então a gente observa um aumento gradual da concentração plasmática de todas essas substâncias com o passar do tempo, né? Cerca aí a partir de 2 a 3 horas após a ingesta, a gente tem um aumento da concentração plasmática. Isso nos traz uma informação clínica de orientar o paciente a fazer uso da substância cerca de 2 a 3 horas antes de dormir, principalmente se o paciente apresenta uma insônia inicial. Aqueles que apresentam insônia de manutenção podem utilizar a medicação mais próximo ao horário de dormir. Este cuidado em relação à insônia inicial, ele é ainda mais relevante nas fases iniciais do tratamento, pois é natural que com o passar do tempo ocorra uma maior ativação maior expressão e ativação dos receptores CB1, um acúmulo de substâncias, e isso pode acelerar o efeito terapêutico da substância. Portanto, em relação às conclusões finais, essa molécula utilizada esteve relacionada à melhora dos sintomas da insônia sem efeitos adversos significativos. Houve melhora na latência do sono, no tempo total de sono e melhora na qualidade do sono, com maior percepção de bem-estar ao despertar. A polissonografia, conforme eu disse, não mostrou diferenças em relação a estados do paciente antes e após o tratamento, mas um dado importante é que ela não demonstrou também alterações na arquitetura do sono. Ou seja, o fitocannabinoide, esse composto formado pela associação de THC, CBD e CBN, não alterou a arquitetura do sono, o que é um dado muito importante, tendo em vista que as medicações tradicionais utilizadas para o tratamento da insônia podem alterar a arquitetura do sono, levar a prejuízo de memória e maior sonolência durante o dia. E do ponto de vista prático, em relação aos dados de farmacocinética, recomenda-se o uso do medicamento 2 a 4 horas antes de deitar, no caso de insônia inicial, ou 1 hora antes de deitar, no caso de insônia de manutenção. Essa recomendação vale para os fitocannabinoides presentes hoje no mercado nacional ou os importados. Em relação às limitações do estudo, vale lembrar que pacientes com doenças cardiovasculares, em uso de opioides, benzodiazepínicos, uso recreativo de cannabis e drogas inibidoras da citocromo P450 não foram elegíveis. Esse é um alerta também na prática clínica para ter cuidado em relação às interações medicamentosas que podem influenciar na eficácia e nos efeitos adversos. Portanto, as interações medicamentosas neste estudo, elas não foram avaliadas. Bom, observamos então que os fitocannabinoides eles têm um papel importante no tratamento da insônia e eles têm ainda um grande campo a se desenvolver. São diferentes moléculas presentes na planta, são muitas substâncias que estão sendo pesquisadas. Em uma pesquisa no Clinical Trials, realizada agora em agosto de 2022, utilizando apenas o termo de insônia para a pesquisa, nós identificamos o registro de alguns trials utilizando canabinol 30 mg ou canabinol 300 mg versus placebo para o tratamento da insônia, canabigerol 25 mg comparando com canabigerol 50 mg e também comparando com placebo,
canabidiol 50mg com canabidiol 100mg comparando com placebo, e um composto full espectro contendo canabidiol 50mg por ml com THC 2mg por ml, comparando com canabidiol 10mg por ml com THC 2mg por ml e placebo. Portanto, reconhecemos que hoje, em relação à medicina do sono, os estudos com fitocannabinoides ainda necessitam de mais estudos controlados. Há muita evidência por estudos experimentais e pré-clínicos que já embasam a prescrição clínica, mas há poucos estudos controlados. Porém, observando que há registros de trials em andamento, trials que estão recrutando pacientes, a perspectiva é que nos próximos anos nós vamos ter mais dados clínicos quanto ao uso dos fitocannabinoides para o tratamento da insônia e de outros transtornos do sono. Deixo a minha impressão pessoal. Eu tenho utilizado fitocannabinoides para o tratamento da insônia e outros transtornos do sono, particularmente transtorno comportamental do sono REM, em pessoas com doença de Parkinson, e observo uma boa resposta clínica. O dado que a literatura traz de uma percepção de melhora da qualidade do sono, de uma melhora do impacto dos pesadelos no transtorno comportamental do sono REM em indivíduos que usam fitocannabinoides, realmente faz parte do dia a dia. É possível vivenciar essa experiência no consultório. Assim como a possibilidade de indivíduos que interrompem o uso dos medicamentos tradicionais, que fazem uso crônicos de longa data de benzodiazepínicos e que conseguem reduzir a dose ou interromper o uso com o uso de fitocannabinoides. Mas lembrando que sempre associado a medidas comportamentais. É importante enfatizar a importância das medidas comportamentais associadas a qualquer tratamento de transtorno do sono. Muito obrigado pela atenção e estou à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, o meu Instagram é @ivarbrand_neuro e o e-mail ivarbrand@gmail.com. Obrigado pela atenção.